séria, não fala. É um desafio, mais um desafio, mas vamos lá. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Esse é o tema da palestra de hoje, o tema que nós pretendemos enfrentar, né? Está lá no Livro dos Espíritos, daqui a pouco eu vou citar os números das perguntas, a necessidade que a espiritualidade nos coloca, a necessidade que nós temos, todos, de fazer o bem. Isso é óbvio, né? Quem está dentro de um sistema religioso qualquer, buscar fazer o bem. O que é fazer o bem? E também, principalmente, fazer o bem, nos explica a espiritualidade, é quando você tem uma oportunidade qualquer, você não se omitir. Ou seja, você tem a oportunidade de fazer o bem, mas não faz nada. Isso é fazer o mal. É esse o tema que nós vamos aqui explorar, né? Porque a alegria de fazer o bem é uma felicidade. Vocês já passaram pela experiência de fazer qualquer bem a qualquer pessoa? Aquela energia que vem aos nossos corações, né? Não é verdade? Só que existe uma diferença muito grande entre fazer o bem, a primeira advertência, e fazer o meio bem. O que é fazer o meio bem? É quando a gente faz, é útil por qualquer pessoa, normalmente uma pessoa que nos é simpática, né? É muito mais fácil, né, lidarmos com aquelas pessoas que pensam de forma semelhante à nossa. Então a gente faz o bem àquela pessoa e espera, no mínimo, gratidão. Isso não é fazer o bem. Isso, na verdade, é fazer o meio bem. Porque se você está esperando algo em troca, na verdade, você não está fazendo o todo. Você está buscando uma recompensa, seja essa afetiva, seja essa social. Isso é importante a gente pensar. Então, como é que a gente começa o caminho para tentar fazer o bem? É muito comum nós entrarmos numa casa religiosa qualquer, se for espírita, nos familiarizarmos com a filosofia espírita, e daqui a pouco a gente passa a uma fase, daqui a pouco eu vou explicar as fases, a uma fase de conhecimento. A primeira coisa que a gente vai fazer é estudar, né? Aqueles que não vêm na casa espírita apenas para tomar passe, mas vêm com um objetivo mais sério, vai começar a estudar. E daqui a pouco ele começa, é como se ele tivesse descoberto um novo mundo, né? Aí ele quer influenciar os amigos. Normalmente, a coitada da esposa, o coitado do marido, os filhos, não é? Já passaram por isso? E vamos lá, gente, vamos na casa espírita, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E as pessoas se assustam com aquilo e começam a ver pequenos atritos. Isso é normal, uma fase normal. É a fase de nós conhecermos um pouco a filosofia que nos encanta, não é verdade? Só que ela, além de nos encantar, ela nos instrui. E aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre essa fase, a fase de conhecimento. Está lendo, eu peguei agora o Livro dos Espíritos, né? E na questão tem um ponto no Livro dos Espíritos que trata da ordem dos espíritos, ou da escala espírita. Está na questão 100 em diante. Então lá na questão 102, existe uma escala, existe 3 ordens de espíritos. Espíritos tendentes ao mal, espíritos bons e espíritos puros. A espiritualidade nos coloca com clareza absoluta que os habitantes de um mundo de
provas e expiações, está na ordem dos espíritos imperfeitos, espíritos tendentes ao mal. Ó, que susto! A espiritualidade está dizendo que nós somos maus. Sim, está aqui no livro dos Espíritos. Sim. Só que somos cerca de 8 bilhões de pessoas encarnadas nesse momento na Terra e mais tantos bilhões querendo encarnar nessa ordem, né? A maioria, vamos dizer assim, um percentual significante, não é maligno no sentido de lançar bomba na casa dos outros, como a gente recebeu essa semana a notícia, né? Com química, matando inocentes, crianças. A maioria de nós não é isso, não é? Não tem essa tendência maligna, apesar de termos um número considerável de pessoas assim no mundo atual. Mas o que eu quero dizer, se esse percentual não é tão grande assim, os seres de uma classe bondosa também vêm aqui nos ajudar. Também é um número menor ainda. Então, onde é que estamos todo mundo? Esses 7 bilhões de pessoas tendentes ao mal. Estamos numa situação de indiferença. O mundo Terra é tendente ao mal porque nós todos, na sua grande maioria, somos indiferentes ao outro. Se não foi uma bala perdida que encontrou um familiar meu, isso não me importa. Se caiu bomba no país de outro continente, me importa menos ainda. Já perceberam que somos assim? Vamos olhar para o nosso índio. E a espiritualidade nos coloca nesse grau de imperfeição. Essa classe, que é chamada de terceira ordem, é dividida, é a 10ª classe, da 10ª à 6ª classe. Quer dizer, existem 6 tipos básicos de pessoas tendentes ao mal. Vou ler rapidamente. Os espíritos impuros é o que está mais baixo. Os espíritos levianos, e aqui eu paro no terceiro degrau, de baixo para cima da evolução. Os espíritos pseudo-sábios, e esse eu vou ler. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir sobre suas capacidades e sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado de erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja, a obstinação, das quais não puderam se despir. Quem são os pseudo-sábios? Voltando agora à temática aqui da palestra. São exatamente nós que adentramos ao sistema religioso e começamos a estudar. Alguns param nessa fase alguns meses, alguns anos, uns ficam décadas estudando, adquirindo o conhecimento que a espiritualidade nos trouxe. É verdade, estão nas obras básicas. Tem um ar de sabedoria misturado com vários preconceitos. Quem são esses? Nós já adentramos a um sistema religioso. Porque, vamos dizer assim, o desenvolvimento no espiritismo passa, eu já falei isso várias vezes aqui, por 3 grandes fases de aprendizado. A primeira fase é o conhecimento, e logo na primeira fase a gente já entra para o caminho do pseudo-sábio.
Aí começamos, com pouco tempo, a discordar da organização da casa, a discordar da atitude do companheiro, dos filhos, e por aí afora nós vamos, nos tornando pessoas extremamente fanáticas, desequilibradas, em afronta ao que é nos explicado no livro dos Espíritos. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa fase é uma fase, vamos dizer assim, aqui é a fase mental. Eu estou amadurecendo as ideias, ainda meio confuso, muito egoísta, extremamente vaidoso. Daqui a pouco assumo uma direção espiritual qualquer, uma dirigência, e começo a trazer informações completamente equivocadas. Não é por acaso que o Cristo falou assim: são cegos guiando cegos. Isso não acontece no sistema católico, no sistema protestante. Isso acontece também no sistema espírita. Alerta para isso. E isso não é apontar o outro, é apontar para a sua própria conduta. Estou saindo do meu ponto de equilíbrio? É uma pergunta. Paz-me uma coisa, eu estava falando das classes dos espíritos, né? Os espíritos, que eu chamei aqui agora há pouco, de indiferentes, ou seja, todos nós, que adentramos a casa e nem conhecemos ainda o sistema religioso, estão acima dos pseudos sábios. São os espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazer o bem e nem muito mal para fazer o mal. A maioria da humanidade. Esses que desconhecem alguma verdade, hierarquicamente falando, estão acima daqueles que conhecem alguma coisa, misturam e levam muitos ao erro. Então, fazer o bem, começar a fazer o bem, normalmente as pessoas pensam assim: é fazer uma grande coisa, vou montar uma casa espírita, vou montar um asilo, vou montar isso, vou montar uma fundação. Falei fundação porque eu montei uma fundação, me incluo dentro. Se eu soubesse, eu não faria como fiz. Eu simplesmente entraria aonde já está criado. Existem inúmeras possibilidades de trabalho no bem e não é preciso fazer grandes coisas para trabalhar no bem. Aliás, diz aqui o nosso companheiro Jacinto Martinez, pensar em fazer grande coisa é o melhor pretexto para não fazer as pequenas ou nada. Quando a gente coloca a meta muito acima das nossas forças para fazer o bem, a gente acaba não fazendo nada. Um outro argumento, vamos dizer assim, é o que nós temos, que é a preguiça mental e física. Como somos preguiçosos, como é fácil dizer para o outro o que ele tem que fazer. Olha, essa mesa precisa ser arrumada, olha como é que ela está. Mas eu não tomo a iniciativa de arrumar a mesa. Eu quero dizer para o outro o que ele tem que fazer, mas eu não consigo me perceber sendo útil. Trabalhar para a espiritualidade é ser útil. Onde eu consigo ser útil? Aqui dentro dessas paredes é apenas um laboratório. Aqui você está fazendo pequenos ensaios. Ali fora, no nosso cotidiano, é que nós estamos em prova. É ali fora que nós vamos aplicar a possibilidade de sermos melhores do que éramos ou não.
Não importa como eu cheguei aqui. Na maioria de nós, aqui eu vi que hoje levantou a mão algumas pessoas, chegando pela primeira vez na casa, às vezes na causa espírita. Vem muitas vezes ou curioso, para conhecer a filosofia, etc., ou vem na dor. Raros vêm com a vontade de fazer o bem. O que os movem para vir aqui na quarta-feira e lotar essa casa? É assistir a uma palestra? Ou vir fazer um pacto com Deus? Meio assim, ó, eu vim, fiquei 1 hora aqui, hein? 1h30, hein? Ouvi a Cristo, ouvi o Cacai, tomei meu passe e minha água. Tô legal. E o resto das horas do dia, da semana, como fica? Na minha cabeça preguiçosa, tô bem. Tô ligado na casa espírita, tô bem. Lendo engano. Lendo engano. Vai encontrar, quando desencarnar, pessoas que ali fora não tinham sistema religioso nenhum, muito hierarquicamente superior à sua pessoa. Porque aquele outro que eu estou citando aqui em hipótese, procurava ser útil ao outro. Quem é o outro? Não importa. Pode ser a professora, pode ser o lixeiro, pode ser qualquer alternativa. Pode ser o médico, pode ser o doutor prepotente, não importa. Muitas vezes ele está precisando de um olhar caridoso. Você foi ofendido. O que normalmente você faz? Você se cala e reza pelo outro? Vamos ser francos aqui. Ou a espiritualidade está enganada e aqui tem uma plateia de seres bondosos. É assim que somos? Nós temos que nos perceber. Quem somos? Onde estamos? Fazer o bem é muito simples. Nós é que complicamos a beça. Ou como eu falava aqui, exigir uma casa maior, exigir uma situação melhor, vou fazer o bem quando eu me aposentar. Aliás, diga-se de passagem, fazer o bem quando se aposentar no Brasil, você vai fazer quando estiver desencarnado, né? Nós vamos nos aposentar com 75 anos, quando você desencarnar, você faz o bem. Pode isso? Você pode fazer o bem em qualquer momento que você queira. Ouvir, abraçar, dar o seu afeto àquela pessoa que está precisando, dar o seu ouvido, ser indulgente. Difícil essa de ser indulgente, né? O outro falar alguma coisa para você, você não observar os defeitos dele, você observar as virtudes e se calar no defeito. Quem aqui consegue fazer isso, levanta a mão de uma maneira espontânea. É isso aí mesmo. Ninguém. Mas nós já estamos no caminho, porque quando nós aqui adentro no sistema religioso, está à procura de respostas, está à procura de ações. Só que a gente tem que se situar onde nós estamos. E a espiritualidade é clara, minha amiga. Ela nos situa, sim, como pessoas de terceira ordem, quase penúltima classe. Terceira ordem, 7ª classe. Todos nós estamos nessa posição, na sua grande maioria. Mas já estamos aqui dentro. Mas em outro, a gente esquece, que a gente prega, né, a reencarnação. E a gente esquece que a gente é espírito errante, e já encarnamos várias vezes. Aí aponta o dedo para o católico, esquecendo que na última talvez você tenha sido padre, ou bispo, ou pior, o papa, ou por aí afora. Você esquece que se você hoje está na posição de espírita, está como trabalhador de última hora. Ou seja, está chegando o tempo final de você progredir nesse mundo de provas e expiações, que em breve
não será mais. E aqueles que não avançarem, não por imposição, mas por reflexão e mudança de atitude comportamental, aqui não ficará. Então, fazer o bem, né? Como fazer o bem? São atitudes assim, extremamente simples, né? Tá, vou me trair aqui. Alguém está passando fome nessa terra, nessa região que nós estamos nesse momento. Não tem uma família que não tenha pelo menos um desempregado. Nós encontramos a todo momento um incremento enorme de pedintes, de crianças, de idosos, de senhoras, em cada esquina de nossa cidade. Estão fazendo isso por quê? Porque estão passando necessidade. Fome, quem tem fome não espera. E você pode fazer o primeiro passo, que é, vamos dizer assim, a caridade material. Aliás, falar em caridade material hoje não teve aqui. Mas como que o pessoal aqui da direção se esforça, não só dessa casa, mas de qualquer casa, para lembrar a comunidade que os custos precisam ser partilhados. Depois que criticar o protestante que paga dízimo. Quem paga dízimo está a anos-luz da maioria de nós, que sequer pega um centavo para contribuir na sustentação de uma casa. Não consegue fazer a caridade material com a própria casa que frequenta, na maioria das vezes, com raríssimas exceções. O segundo momento. Qual é o momento para eu fazer o bem? O momento é agora, porque amanhã pode, simplesmente fala aqui o Emmanuel, no livro Fonte Viva, agora é o momento decisivo para se fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, as dificuldades será muito maior, a moléstia terá ficado mais grave e levada ao óbito. Já pararam para pensar nisso? Que o momento que eu tenho é esse. Eu tenho 80 anos de idade, eu tenho 15 anos de idade, não importa. Você pode fazer o bem com a idade que você tiver. O homem de bem no Evangelho, segundo o Espiritismo, é definido da seguinte forma: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Se interroga é sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se faz todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez dos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Essa é a regra básica. Se coloca na posição do outro. Eu aqui na condição de palestrante sempre falo, eu venho aqui de vez em quando dar uma palestra, mas não me coloco numa posição, não estou acima do bem e do mal, muito pelo contrário. A responsabilidade é até muito maior, porque o estudo amplia a sua forma de consciência. Então estava eu lá na Fundação Joana de Anjos, em Rio das Ostras, trabalha com alguns projetos, um deles, por exemplo, com crianças grávidas. Mas o que eu quero falar aqui é que nós trabalhamos com criminosos, apenados. Esse ano nós trabalhamos com 63 apenados. Nós temos um projeto para trabalhar com apenados. Em vez dele ficar dentro do presídio, ele vem ficar conosco para ser ressocializado se quiser.
e com isso dar sustentabilidade à própria casa, em termos de manutenções, em termos de pinturas e etc, etc. É uma troca constante. Então existem duas penas no país para esse tipo de projeto. A pena pecuniária é uma pena que se paga à entidade, um salário mínimo, por exemplo, e a pena de prestação de serviço. Chegou lá, eu um dia, já faz uns 7 anos isso, chegou um jovem muito forte, muito alto, um mulato muito forte. Eu trouxe aqui, encontrei com ele no portão. Aí ele me trouxe o papel, é um papel que chama assentada. Na verdade é um resumo do que o juiz quer que a gente faça com ele. E lá eu lendo a assentada, tinha uma pena pecuniária no salário. Eu perguntei, cadê a pena pecuniária? Aí ele falou, não tenho nesse momento, senhor. Aí eu falei, você vai ter que dar seu jeito. O juiz determinou que você pague. Mas entra. Ele entrou. E lá já tinha outros apenados, mais antigos, daqui a pouco vinham conversar comigo, olha, rapaz, lá tá dando uma crise, tá difícil, tava lá na sala, deixa ele lá. Passou mais uma hora, olha, tá nervoso, hein? Deixa ele lá. Aí, no meio do dia, bate a porta uma companheira de uma casa espírita conhecida. Oi! Lá em Rio das Ostras se chamava de Luiz Carlos, que é meu nome, né? Aqui eu sou chamado de Cacai, é a mesma pessoa, né? Aí vocês não acharem que a palestra, você está na mesma palestra, é a mesma pessoa. Então, lá, ô Luiz Carlos, olha aqui, eu vim aqui ajudar a vocês aqui, eu vim como voluntária da casa. Eu falei, oh, coisa boa, você veio, não vinha há 3 anos, nunca veio, mas veio agora, estou feliz e tal. Mostrei a casa para ela e tal, daqui a pouco ela puxou o papelzinho, toma. E quando eu fui ver o papelzinho, era o mesmíssimo papel chamado assentada. Era mais uma apenada, uma criminosa, que passou por uma dificuldade da vida e foi cumprir a pena lá. Aí eu parei para observar o primeiro ensinamento. Como eu sou hipócrita, né? Tratei o primeiro de uma maneira muito rude e a segunda de uma maneira completamente diferente. Apenas porque ela participava do mesmo credo religioso. Comecei a olhar para minhas atitudes. Mas a lição não terminou naquele dia ali não. Passado mais algumas horas, eu estava numa sala no 2º andar, gradeada, bate na porta, ele, doutor, posso falar com o senhor? Quando eu olhei, vi que não tinha saída. Fazer o quê? Entra, senta. Ele sentou, começou a tremer todo, dar uma sudorese nele, ele falou, tudo começou na minha vida quando eu tinha 9 anos. Como assim? Meu pai faleceu. E eu tinha tudo. Eu tinha casa, eu tinha escola, eu tinha comida na mesa. E nós começamos a passar fome. E com 1 ano mais ou menos, minha mãe arrumou um companheiro. E acabou com a nossa vida. Ele nos batia todo dia, eles humilhavam ela, e por aí começou a contar um rol de grandes dificuldades. E eu fiz uma promessa. Me tirou da escola. Pode alguém tirar alguém da escola, doutor? Eu sempre fui estudioso. Me tirou da escola. Uma coisa eu me prometi, eu nunca ia deixar de comer. Eu comia, eu roubava para comer, não sei o quê. Eu queria ficar forte. Porque quando eu fizesse 18 anos, eu ia acertar com ele. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje. Ainda bem que parou no pai, né? Mas, no padrasto. Mas você na situação dele, pergunta, como agiria? Teria força moral para ter uma conduta diferente? Ele estava ali contando a vida dele, em meia hora, um sofrer de 10 a 15 anos que ele teve. 10 anos mais ou menos.
foi um grande ensinamento. Como receber o outro. Embora esteja vindo numa condição momentânea de criminoso, é um irmão. E que qualquer um de nós pode vir na mesma situação que a irmã veio. Que diz que passagem ele ficou. Ela terminou, ele ficou como voluntário. Ela terminou a pena, foi embora. Perceberam como a gente tem dificuldade de se situar? Como o Cristo falava, como somos hipócritas nas nossas próprias interpretações, como somos pseudo-sábios. O que adianta eu vir aqui fazer uma grande palestra, mas na hora da atitude, dentro do laboratório, errar de uma maneira tão grosseira com o outro? Isso aconteceu comigo, mas acontece com centenas de companheiros. Quando a gente começa a querer ser útil, fazer o bem, a gente se infla tudo, parece vamos dizer assim, como é que é o nome daquele pássaro aqui? Pavão. Pavão, parece um pavão. Vou fazer o bem. Aí fica assim, ó, eu vim para fazer o bem aqui. Seja lá qual foi hoje aqui a tarefa. Vamos fazer a sopa. Aí vem a sopa, vem aquela vaidade. Eu conheço uma casa espírita que a casa rachou por causa do tamanho de um pastel. Como se ia fazer um pastel. E o tamanho do pastel, aquilo passou para os médicos, aquilo passou para cá, todo mundo brigou e a casa rachou. O tamanho de um pastel. A gente chega numa situação dessa, de adentrar uma casa, achando que somos melhores do que o outro que está ali fora. Só porque tomamos a iniciativa de começar o caminho de fazer o bem. Aí vem o quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade, achar que nós vamos somar ou multiplicar. Na verdade, nós vamos aprender a todo momento, como esse exemplo que eu acabei de dar, o que é ser humano, o que é ser cristão, respeitar a pessoa. Perguntaram a Chico Xavier sobre os criminosos, sabe o que ele respondeu? Perguntaram assim para o Chico: Chico, fale sobre os criminosos. Aí ele respondeu de bate-pronto: criminosos? Qualquer um de nós que já foi descoberto. Quem não se acha nessa condição, levante a mão, para ficar à vontade. Quem, no longo de sua vida, não cometeu inúmeros equívocos que afrontaram a lei dos homens e muito mais a lei de Deus? Tem alguém aqui fora? Por isso que nós somos tendentes ao mal. Exatamente por isso. Nós temos que aprender a fazer o bem com humildade, com equilíbrio. Com humildade, eu vou chegar num ambiente para ajudar alguém. Não, eu vou no ambiente para ser ajudado. Eu vou no ambiente aprender a amar o outro, a respeitar o outro. É isso que eu vou fazer. E quando eu não faço, eu volto àquela máxima que eu estava falando do Livro dos Espíritos. Eu não estou fazendo o bem. Eu estou deixando de fazer o bem. Porém, eu estou fazendo o mal. É isso que eu estou fazendo. Quando eu misturo esses conceitos, eu me torno um pseudo-sábio. Melhor não entrar na casa, que aí eu fico naquele grau que está acima dos pseudo-sábios, que é os neutros. É aquele que não tem consciência, pelo menos, do mal que está fazendo. Porque a espiritualidade nos explica que o mal é proporcional ao grau de conhecimento. E pasme, está até gravando. Todos vocês aqui
estão tendo essa palestra e muitas outras. E, portanto, aumentando o grau de conhecimento das leis que regem o universo, das leis divinas. Não vão ter o escapismo de dizer, eu não sabia. Sabia sim, não quis se aprofundar na temática, que se chama fazer o bem. Diversas doutrinas religiosas, nos ensinaram há milênios que quem faz o mal é punido. Na verdade, a gente vai para o inferno se fizer o mal. Pelo mal que praticamos. Nós não aprendemos isso? Você está meio disseminado? Aí nós falamos assim, não, mas nós somos espíritos, nós já superamos essa fase. É verdade. Agora a gente tenta negociar com Deus. Se eu fizer o bem, eu quero meu bônus hora, que eu quero passar lá para o nosso lar, quando eu desencarnar. Qual é a diferença? Me explica, porque eu não consigo entender a diferença. Nós estamos tentando negociar, isso é fazer o meio bem, como eu estava falando daqui a pouco. Fazer o bem, não importa se eu vou limpar o chão, se eu vou organizar a palestra, se eu vou organizar a casa, se eu vou ser médico, não importa o que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer de uma maneira desinteressada. Porque quem faz com interesse de ter poder religioso é um pseudo-sábio. Quem faz no interesse de ser notado é um vaidoso. E por aí afora vai. A gente tem que ter essa tomada de conhecimento. Ninguém escapa aos ensinamentos de Deus, não é verdade? Essas diferentes religiões, ela não nos explica que nós também seremos responsáveis pelo bem que nós vamos deixar de fazer. E a gente fica há milênios, naquele compasso de ir ao culto, tomar meu passe e ir para casa. E achar que eu vou passar a encarnação e vou ter um grande salto evolutivo. Vai, talvez no conhecimento, porque ninguém perde as experiências encarnatórias. Eu estava explicando o conhecimento. Mas o grande aprendizado é a segunda fase. Qual é a segunda fase? É modificar os meus sentimentos com o que eu aprendi. O que eu aprendi é uma primeira fase. Mas como usar esse aprendizado teórico e prático e retificar os meus sentimentos? Isso leva tempo e leva esforço, grande esforço moral. Entender o outro, ver a falta de gratidão, né? A gente sente, já prepararam que a gente se sente extremamente triste, né? Magoado, quando a dor que mais dói não é do inimigo declarado, é do amigo que te traiu, não é? Porque pelo menos você acha que traiu. Aquele que era amigo demais e de repente te faltou, você quase morre naquela situação. Não é? Seja numa relação conjugal, seja numa relação parental e por aí afora. Essa dor dói demais, não dói? Mas dói porque a gente está habituado a querer fazer o meio bem. Você quer que o outro seja grato por você. O mundo a energia que você fez positiva, ela vai retornar para você. Não através dele, na maioria das vezes, mas através de outras situações de vida que virão em seu favor. E o inverso também é verdadeiro. O mal que você também vai voltar para você em seu desfavor. Isso é da lei. E lá no livro dos Espíritos, né? Pergunta 642. Não basta que o homem não pratique o mal, cumpre-lhe fazer o bem,
no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado. Como é que a gente consegue, então, ser útil, né? A gente pode começar sendo voluntário. Falar em voluntário, eu trabalho numa entidade, eu falei aqui, a Fundação Joana de Ânimo. Começamos pequeno. Esse ano, fechei o relatório do ano passado, esse ano nós tivemos cerca de 1.300 atendimentos gratuitos de médicos, dentistas, diversas profissões que fazem graciosamente atendimento, silenciosamente. A maioria não é espírita, mas é útil, é caridoso, está fazendo, exercitando a lei de Deus muito mais daqueles que ficam apenas em ambiente de estudo, porque eles estão praticando. Outros projetos lá de voluntários atendem, como eu falei, criminosos. Construímos uma fundação, uma sede inteira de 400 metros quadrados, com mãos de obra de voluntários e apenados. Mantemos a casa o mesmo que o salário de qualquer profissional, durante um ano inteiro. Nossos custos são mínimos, mas os resultados são enormes. Nesse ano, 35, como a Cristian veio aqui falar, nós trabalhamos com adolescentes grávidas. Para mais de 400 já nasceram, crianças já nasceram lá. Nesse último ano, 33. E devagarzinho você vai aproveitando o seu tempo em favor do outro. Quem é o outro? Não importa. Aí de vez em quando eu recebo a seguinte informação: mas você não devia trabalhar com as adolescentes grávidas, você devia trabalhar na prevenção. Porque se você trabalhasse na prevenção, nós não teríamos esse resultado. Será? E os que nasceram, fazem o quê? Joga fora, joga no lixo, morre. Faz como? Nós temos que atender aquelas pessoas que não sabem sequer. Para vocês, existe pessoa mais necessitada de atenção do que uma criança, filha de uma criança? Eu tive para mais de 400 dentro da fundação. Começamos com uma. Esse trabalho pode ser feito aqui, por exemplo. Aliás, já começou a ser feito, pelo que eu entendi, que aqui já está começando a fazer. Qualquer momento você pode acolher alguém. É só ficar atento à dor alheia. Se na sua mesa tem comida, provavelmente na esquina não tem gente passando fome. Ou se prostituindo. Trabalho lá com criminosos. 90% hoje, começamos com menor potencial ofensivo. Sabe o que é menor potencial ofensivo? É uma batida de carro, alguém machucou um pouquinho. Isso é menor potencial ofensivo. Hoje, depois de passados uns 10 anos, o juiz condena jovens, na maioria jovens, muito jovens, envolvidos com tráfico. Eles não são grandes traficantes. Passam 2 anos presos. E os outros 3 anos de condenação, 4 anos, o juiz tira de lá, fala assim, vai para a fundação. Um dia de condenação por 1 hora de trabalho voluntário na fundação. Olha a responsabilidade. E olha a alegria daqueles jovens que sequer compreendem o que está acontecendo. Na sua grande maioria. Mas isso, se eu continuar depois dessa palestra ainda,
na minha indiferença, isso não me importa. Não importa até o seu filho, filha, parente se envolver com a droga, que é uma realidade aqui nessa região enorme. Sabia disso? O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com eles ou virar as costas para eles? Não são nossos irmãos? Estou dando exemplos de propostas de trabalho no bem. Isso pode ser feito aqui, pode ser feito na sua casa, pode ser feito na sua rua, basta você querer fazer. Os apenados, quando chegam lá na fundação e passam o tempo, eles ficam confusos, eles não conseguem entender. Lá na fundação não tem um empregado. O que nós estamos fazendo lá? Sempre indo atendê-los gratuitamente. Eles se alimentam, tomam banho e se alimentam de novo. Tem orientação, tem psicólogo, tem assistente social. É uma corrente do bem. Basta começar. E isso retifica os nossos sentimentos, nos ajuda. Se a gente não der o nosso primeiro passo, ficar só na palestra, ficar só no passe, para passar uma encarnação quase perdida. Porque o que importa é seu autodesenvolvimento. Você precisa se desenvolver amando. Joana de Ângeles está acabando o meu tempo. A ação no bem, nos explica Joana de Ângeles, a ação no bem é sempre discreta e contínua, com metas bem definidas. Não se deixe entorpecer quando não compreendida, nem estaciona diante dos obstáculos. Vai ter vários. Porque não almeja promoção pessoal, nem apoia individualismo. Sempre se renova sem fugir às bases espíritas, perseverando tempo afora. Joana de Ângeles. Perceba que nessa pequena frase ela coloca a necessidade de sermos discretos, sermos contínuos, temos metas. Meta é uma coisa diferente, muito diferente do que sonho. Meta é algo exequível. Hoje eu vou uma vez por semana no asilo. Isso é uma meta. No asilo que ele emitiu. Sonho, aí você fala assim, eu vou fundar um asilo nos próximos 30 dias. Isso é sonho. Meta é algo exequível. Dá para cada um de nós. Então a gente começa do pequeno. Do pequeno, daqui a pouco você está fazendo grandes coisas, se vê envolvido em grandes atividades do bem. Essa é a meta pessoal de cada um de nós que quer sair daquela situação que eu falei, da neutralidade, alijar a outra situação de ser pseudo-sábio, porque na verdade nenhum de nós conhece quase nada. Termino essa fala me lembrando aqui agora, que a melhor evangelização, eu já fui evangelizador, aqui tem alguns, né? Eu também já fui evangelizador, e era velho, não era rapaz, como a maioria é atualmente. E a melhor evangelização que eu tive foi de um rapaz, foi um dos primeiros apenados que a fundação teve. Eu convidei esse rapaz para ir um dia num grupo de jovens onde eu frequentava, que era bem grande, para ele dar uma evangelização. Cometi a minha primeira desatenção quando eu fiz o convite, eu esqueci onde ele morava.
Então ele chegou exatamente no horário, tanguido de suor, porque ele morava em Cantagalo. E a casa era no Marileia, uns 7 ou 8 quilômetros. E ele veio correndo de lá até aqui para chegar a tempo. Porque eu esqueci de dar a ele um mísero real para ele poder pegar uma condução. Primeira falha. Aí ele começou a falha falando assim, a aula, que foi a melhor que eu vi até hoje, os jovens da mesma idade. Ele olhou para um jovem bem vestido, olhou para o tênis dele e falou: tudo começou na minha vida por conta de um tênis. Eu quis ter um tênis igual a esse que o senhor está usando. Aí os jovens, aquele burburinho, e era aquela primeira parada. Aí ele continuou. Quando eu tinha 9 anos, eu vi um tênis desse e pedi a meu pai. Meu pai pegou uma vara e me deu uma surra. E me explicou que nós éramos pobres, que nós tínhamos que trabalhar muito para sustentar a casa, com comida. E minha comida era fubá, era isso, era aquilo. Ele começou a falar da vida dele. Quando ele tinha 12 anos, ele se revoltou com o pai. Quando ele tinha 13, ele entrou para ser aviãozinho no tráfico. Com 15, ele já tinha virado uma espécie de... ia ao Rio buscar droga em maior quantidade para trazer para as favelas. E começou a enriquecer até que a polícia, com 16, 17 anos, descobriu. E estava envolvido ele e a família dele. Ele começou a ter que dar dinheiro para aqueles policiais. Teve um dia que não tinha mais dinheiro. E quando ele chegou em casa, 3 de 4 tinham sido metralhados. Estava todo mundo morto dentro de casa. Ele se assustou com aquilo, fugiu de Rio das Ostras e se entregou à polícia em Casimiro de Abreu. De lá, você está contando, de lá ele foi para o presídio, onde ficou alguns anos. Sofreu abusos, contraiu AIDS, foi solto, chegou na fundação e deu essa palestra. A plateia estava assim, de jovem, ninguém falava nada. E ele terminou dizendo o seguinte: o que eu não entendo é que eu precisei fazer isso para ter esse tênis. Vocês têm esse tênis e muitos de vocês eu vejo nessa situação. Foi a melhor aula de evangelização que eu vi para um público jovem propenso ao mal dentro de uma casa espírita, dada por alguém que sequer teve educação religiosa, mas teve vivência do mal. Esse viveu o mal, está vivo até hoje. Um dia desse voltou a casa, na fundação, porque ele teve uma... Eu achei que ele tivesse falecido da doença, mas ele se recuperou da doença e veio acabar de cumprir a pena agora, uns 4 anos, 5 anos depois dele. Eu encontrei ele dentro da casa, vivo e forte. Foi uma das grandes experiências que eu tive dentro da casa com relação ao que eu estou falando aqui. Nós temos que sair, ter a base doutrinária, mas nós temos que sair para a vida, ter a vivência. Aquele rapaz que eu acabei de citar aqui, certamente influenciou positivamente muitos daqueles jovens para nunca mais eles se encostarem numa droga. E muitos de nós, evangelizadores, teóricos, não conseguiríamos fazer. Pensem nisso. Eu termino pedindo a gentileza, que a energia que por acaso vocês queiram transmitir para esse aqui, palestrante, mas muito errante ainda, transfiram para o nosso amigo
e querido Valente e sua família, que estão passando uma prova dificílima, que essas energias, em vez de enaltecer a minha vaidade, sejam usadas de uma forma mais proveitosa. Muito obrigado.